Olá, olá, retornei. Boa noite a todos. Então, dando seguimento ao nosso simpósio, eu gostaria de introduzir todos o professor Lucas Brito, que vai versar um pouco com a gente acerca da comunicação ao luto à Covid-19 e a saúde mental na pandemia. E eu gostaria de avisar que os formulários de dúvidas vão estar abertos para essa palestra e vou apresentar o professor. Professor Lucas Brito, ele é professor do Magistério Superior da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. Ele também é médico formado pela UNB, com residência médica em psiquiatria pela USP. Ele é aluno do programa de pós-graduação em saúde coletiva da Universidade de Brasília, com a pesquisa Saúde Mental, Sexual e Gênero das Minorias. Boa noite, professor. Boa noite, Jonatas. Boa noite a todos. Tá saindo bom meu som, meu áudio? Eu sempre questiono para evitar dificuldade depois. Combinado, então. Boa noite a todos, pessoal. Eu prometo não me delongar muito às 7 horas e 30 minutos de uma terça-feira, mas eu acho que como um pré-simpósio de um tema importante, né, relacionado justamente não só a Covid, que vão ter outros temas no simpósio, mas especialmente a questão da infectologia e a importância que isso traz na nossa formação e na nossa vida, eu queria fazer um recorte um pouco direcionado, ou talvez bastante direcionado, para a relação entre luto, a doença, né, a Covid-19, e como andamos de saúde mental na pandemia. Eu não vou abordar tanto, até por questão de tempo, outros aspectos relacionados a transtornos mentais, mas queria convidar vocês a participarem do simpósio da Liga de Psiquiatria da UNB, que vai ser realizado neste sábado, que vai abordar com vários palestrantes a relação entre depressão e a pandemia, transtornos ansiosos, enfim. Então, vocês podem entrar lá no Instagram da Liga, que é LAPS, L-A-P-S, _ UNB, que vocês têm mais informações aí sobre o evento. Então, fazendo um pouco dessa provocação aí, os meninos me pediram para falar sobre luto. E aí, quando a gente fala sobre luto, a primeira coisa que a gente tem que pensar na lógica da Covid, existe um impacto que é muito grande, atual, relacionado às modificações das relações pessoais, sociais, econômicas e, obviamente, individuais, né, emocionais. Então, socialmente, a gente teve uma necessidade de ajustes de estilo de vida e mudanças de comportamento. Eu estava assistindo a palestra do professor Hugo, muito boa, inclusive, e ele falando sobre, né, a importância, a transmissibilidade e a questão do uso de máscaras, a questão do isolamento social, que essas mudanças do ponto de vista virológico, do ponto de vista de transmissibilidade, elas têm um impacto positivo, vamos dizer assim, muito grande, porque a gente diminui a transmissibilidade, mas psiquicamente a tendência que a gente vem vendo é que esse impacto seja mais negativo. Claro, desde que o isolamento social, né, físico, esteja relacionado ao isolamento afetivo, o que não necessariamente, a gente vai discutir um pouco de como a gente pode modificar isso. Além disso, esse impacto econômico e financeiro, né, as relações sociais de trabalho, gastos, custos, ganhos, isso modifica-se muito. E emocionalmente, a gente também tem vários impactos, né, o isolamento em si, a própria doença, a relação do medo de adoecer, do medo de ser um caso grave, né, ou alguém que você ama, alguém que você gosta, alguém que está ao seu lado ser um caso grave, essa lida com o adoecimento e até com os processos de morrer e de morte, ela também passa por uma modificação nesses tempos, né? Quando a gente fala do luto, teoricamente o luto ele é um processo natural, né? Um processo que todos nós vamos passar em vários níveis. O luto é um processo de resposta a um rompimento de um vínculo. Esse rompimento de vínculo não necessariamente significa a morte de alguém, mas às vezes a morte de alguma coisa, a perda da idealização de algo. O significado, né, da morte, as explicações que a gente dá para a morte, os rituais de passagem, né, que são culturais, religiosos, entre a vida e a morte. O processo de enlutamento ele varia muito, né, conforme a sociedade, conforme a cultura, visão de mundo, religião, enfim, e conforme as
as situações, as circunstâncias em que essa morte ocorre. E aí a pandemia atual, ela traz uma questão de uma modificação da morte, porque a morte ela se torna muito mais próxima e muito mais súbita. A morte ela é mais repentina, a tendência é que ela seja inesperada em muitos dos casos. É uma morte precoce, né? Apesar de a gente avaliar, né, que o risco maior é para pessoas idosas, também é uma morte que sempre é anterior ao que se esperava. Não tem um processo, para muitos dos pacientes que morrem da Covid, não tem esse processo do morrer. É uma coisa muito mais repentina, muito mais precoce. E isso é um preditor, ou são fatores de risco para o que a gente chama de luto complicado. Eu lembro que eu falei, né, que o luto é um processo natural. Quando esse processo ele se dá de uma forma mais intensa, né, o sofrimento é mais intenso, as dificuldades são mais intensas, e isso dura um tempo maior do que o esperado, por vários motivos, porque eu não consigo processar a situação, porque eu não consigo me despedir de uma forma que me dê um senso de realidade, ou porque eu não consigo me despedir de uma forma concreta, porque eu tenho esse senso de concretude. Isso tudo prediz um luto complicado e um risco para o desenvolvimento de transtornos mentais, especialmente, né, você fazer um episódio depressivo. A gente sabe que os rituais, nessa perspectiva, relacionados à nossa cultura, eles são muito importantes. E a pandemia ela modificou essencialmente isso. Então, né, o vírus, o coronavírus, o novo coronavírus, ele está muito associado ao isolamento social e isso modificou os rituais de morte. Né? Falar de enterro, falar de cremação, falar de funeral, falar de homenagens, de certa forma, é falar num contexto totalmente diferente. E, além disso, a gente ainda tem, não estou só falando dos rituais de despedida, né, dos rituais da despedida do morrer, estou falando também dos momentos do processo de morrer, né, da despedida ante a morte, que nem sempre tem a possibilidade das pessoas se despedirem, né, como antigamente ou fora da pandemia acontece, né? Então, nesse sentido, esses rituais de despedidas, eles que sempre foram organizados pela cultura, pela religião, por questões cosmológicas, de visão de mundo, eles passam a ser organizados por entidades. É um ditame mais científico, né? Então, são as entidades sanitárias, são as entidades científicas que vão dizer como que esses rituais vão ocorrer. Então, na China, por exemplo, isso foi proibido qualquer ritual de despedida. Então, a pessoa morria, não tinha assim, nenhum ritual para essa despedida, enterro, velório, cremação, enfim, algum ritual relacionado a isso não existia. Na Itália, por exemplo, isso foi diferente, né? Já tinham, as pessoas mais próximas poderiam estar presentes. E no Brasil, o que a gente tem, na verdade, é uma pactuação entre diversas organizações, entidades, né? A Anvisa, agências de vigilância sanitárias, agências, né, e os órgãos sanitários estaduais, municipais e outras entidades. Mas, de modo geral, no Brasil, o que vem acontecendo é a possibilidade de um ritual ali que conte com poucas pessoas. Muitos dos cemitérios, muitos dos lugares, eles deixam apenas parentes de primeiro grau, uma quantidade bem pequena. O caixão tem que ser lacrado, né? O caixão, enfim, também pela obviedade aí da transmissibilidade. Não tem nenhum ritual de tanatopraxia, que é maquiar o corpo, é vestir, é organizar o corpo para, né, um velório, por exemplo, e após o corpo é cremado. E isso, essa falta de rituais, gente, só para vocês terem uma ideia, isso a gente hoje entende que é um dos principais fatores de risco para um agravamento desse luto, para ter um luto complicado. Então, hoje, quando a gente fala de luto no contexto da Covid, é uma questão que é muito diferente do luto num contexto típico, num contexto cotidiano, num contexto comum. A pandemia mudou muito isso. E aí a gente coloca um problema, acho que muitos de vocês sabem disso, mas a gente também tem que pensar em estratégias, né? O que dá para fazer de modificação nesse processo de lutamento. Porque aí, vamos pensar, né? Nós como profissionais e estudantes da saúde de áreas afins, a gente, além de ser gente e ter que lidar com isso, a gente também vai ter que lidar com essas situações, esses momentos. Então, a gente criar estratégias talvez sejam coisas que facilitem muito esse processo. Então, eu vou trazer algumas sugestões de estratégias para vocês,
e aí no final a gente vai discutir um casinho que eu acho que é uma coisa interessante. Então, a primeira coisa, gente, se não pode a presença física, a primeira coisa que a gente precisa fazer é propor despedidas de maneira remota. Isso vale, por exemplo, para o contexto intra-hospitalar, né? Então, a pessoa está com um quadro grave, que ninguém vai poder visitar, o uso das tecnologias para despedidas, a gente fazer ligações por vídeo, encaminhar mensagens de voz, para os mais antigos, o uso de cartas, até mensagens de despedida, né, de uma outra forma também pode ser muito valiosa. E essa despedida, se despedir-se ao morrer, é uma coisa que diminui muito o risco do enlutamento complicado. Uma segunda coisa é, se o funeral é de muito, né, a situação no Brasil, por exemplo, nossos funerais eles têm que durar um tempo muito curto, ou cerimônias são modificadas, horários são adiadas, enfim. Então, uma das questões que a gente pode fazer, por exemplo, é a gente tentar utilizar de um tempo para a produção de um memorial em casa, juntar fotos, boas lembranças, fazer essa despedida, né, despedir-se concretamente aí, desse ente querido, dessa pessoa, de uma maneira a honrar a memória, né, as memórias, as lembranças. Se possível, a gente também pode visitar locais que tragam conforto, afeto, histórias. Quando eu coloco se possível, é lembrar de recomendações de biossegurança, né? Então, locais no sentido de preferência locais amplos, né? Se possível for, se não for também, vamos tentar adiar isso, mas para um momento futuro. Além disso, a questão dos ritos fúnebres, eles precisam ser respeitados à medida da religiosidade, à medida da espiritualidade de cada um. Então, missas, cultos, cerimônias, homenagens virtuais, isso são coisas que estão acontecendo, já tem-se várias, né, igrejas e, enfim, que sabem organizar isso, que estão fazendo isso, então são questões importantes. Como eu falei para vocês, mesmo que a gente mantenha o isolamento social, vamos evitar o isolamento afetivo, né? Então, a ideia é propor estratégias que agreguem família, amigos. Eu sugiro aqui um livro de despedida online, por exemplo, quando vocês vão em velórios, não sei se vocês percebem, ou se vocês já têm essa experiência, mas tem um livro que você diz seu nome, escreve seu nome, qual é o seu vínculo com o falecido, a pessoa falecida, e deixa uma mensagem de condolência. Isso para a família depois é uma coisa que vale muito a pena ler essas mensagens, isso facilita o processo de superação do luto. Além disso, né, o fortalecimento de redes religiosas e espirituais, não só do falecido, mas também das pessoas que estão enlutadas, buscar o máximo possível os fatores protetivos do luto complicado. E aqui, na verdade não é 4, é 6, a ideia da gente se preparar enquanto profissional de saúde e equipe para lidar com essas perdas também. Isso é uma questão que aqui eu queria talvez dar o meu maior foco, justamente por quem somos nós, que construir protocolos de comunicação de óbito, de comunicação de má notícia, isso é função de gestor também, claro, né, a gestão de um serviço, mas é também que a gente saiba fazer isso. É também que a gente consiga, vocês devem conhecer os protocolos Spikes, outros protocolos, né, que nos ajudem a dar essa comunicação, fazer essa comunicação de óbito às pessoas e se disponibilizar para as demandas que surgirem a partir dessas perspectivas, né? Lembrando também que nós profissionais somos gente, então não adianta eu me tornar ali o portador das más notícias todos os dias, né? Então, ter uma rotatividade, cuidar para não se sobrecarregar também, o cuidado com a Covid já é difícil, o cuidado com a morte, isso é muito claro, né? É ainda mais difícil, fora de pandemia, agora não seria diferente. Então, eu queria trazer essas estratégias para a gente pensar em possibilidades do que a gente pode fazer enquanto profissionais, enquanto estudantes, enquanto comunidade, enquanto pessoas, em relação a essa questão do luto. E que vocês saibam, minha fala hoje, bem curtinha, né, 20 minutos que me propuseram, era mais para a gente trazer essas reflexões, o quanto que às vezes a gente vai esquecer como é que essa lide com essas pessoas acontece. E eu queria lembrar para vocês que as pessoas continuam a morrer por outros motivos. E muitas dessas pessoas também não estão, os seus entes queridos, né, os enlutados, eles também estão tendo dificuldades de passar por esses problemas, passar por essas situações, né, de rituais. Enfim. Eu queria trazer para vocês uma vinhetinha. Eu ia escrever uma
trazer uma real, mas acho que por via, né, tem uma questão ética, até pelo risco de alguém conhecer, eu vou trazer essa vinheta que é de um artigo bem interessante, inclusive eu coloco nas referências. Alice, 78 anos, perdeu seu único irmão, Charles, com 69, para a Covid-19. Eles moravam em cidades diferentes, mas eram muito próximos, se falavam diariamente por horas e compartilhavam sua rotina constantemente. E todo final de semana ele costumava ir visitá-la. Ambos eram católicos e tinham interesses diferentes, gostavam de passar tempo juntos e fazer coisas juntos. Interesses semelhantes, né? Apesar de ter hipertensão arterial sistêmica e doença arterial coronariana, Charles era independente e tinha boa qualidade de vida. Alice ficou chocada ao saber que ele havia sido hospitalizado por uma pneumonia por Covid e que estava entubado em ventilador. Alice preferiu não ir visitar Charles, com medo de contrair a doença, pois entendia também que estava em alto risco pela sua idade. Embora ela tenha tentado entrar em contato com ele por videochamada, Charles morreu apenas com a equipe do hospital a seu lado. Alice concluiu os preparativos para seu funeral online e tudo ocorreu sem que ela estivesse presente, tendo recebido suas cinzas após a cremação. Várias semanas após sua morte, Alice foi atormentada pelo remorso de ter abandonado o irmão que estava morrendo. Ela ansiava por estar com Charles e não podia acreditar que ele havia morrido. Alice flutuava entre a sensação de dormência, tristeza intensa e culpa avassaladora. Não conseguia parar de pensar que falhou com o irmão durante seus últimos dias. Ela estava com problemas para dormir e estava começando a perder peso, mas não preenchia os critérios para depressão maior. Gostava de relembrar boas lembranças de Charles e saber que estava com Deus, que ele estava com Deus. Confiava na crença religiosa de que o veria novamente um dia. Ela também sabia que queria viver e que levaria Charles em seu coração pelo resto dos seus dias. Ela ligou no hospital em busca de auxílio, pois soubera da existência de um profissional que poderia ajudar com aconselhamento. Essa é uma história, gente, que eu baseei de um artigo, mas é uma coisa que aconteceu hoje, a gente está terça-feira, sábado agora, há 3 dias, então, uma história muito semelhante com a gente aqui no hospital universitário. Então, são questões que, às vezes, a gente pensa que não vão entrar no nosso cotidiano. Aqui, quando a gente vai fazer comunicação de óbito, por exemplo, tem várias dificuldades, são coisas que, às vezes, muitas pessoas não param para pensar, mas eu queria que vocês, na verdade, estou trazendo essa questão do luto para a gente pensar em como uma doença que é tão biológica, é tão característica, né? Tem ali, hoje, ainda com um pouco mais de conhecimento, mas que a gente ainda tenha muita dúvida. Nós sabemos da transmissibilidade, da infectibilidade, a gente sabe de tanta coisa relacionada a isso, mas como que um vírus, teoricamente, né, uma partícula viral, consegue modificar a estrutura. Eu não estou nem falando de aspectos neuropsiquiátricos, aspectos inflamatórios, aspectos que têm relação com o transtorno mental. Estou falando de relações psíquicas e sociais que se modificam muito. Então, vamos tentar lembrar que, apesar de a gente estar falando sempre de como organizar um ventilador, como que eu vou programar, quais são as drogas que eu uso, né, pensar nessas estratégias, ou qual que é o perfil de transmissibilidade da doença, a gente está lidando com gente com vidas e com mortes de pessoas que foram, mas outras ficaram, né? São só 2 caminhos da mesma viagem, né? O trem que parte, também o trem da chegada. Essa daqui é a bibliografia que eu usei, eu vou disponibilizar aí a aula, pode ficar gravado, nem é uma aula, né? Uma aula, mais uma provocação aí para vocês. E antes de terminar, eu só queria que a gente, isso eu estou tentando fazer sempre, que a gente pensasse um pouco em nós. Muitas das vezes, né, é uma terça-feira, vai dar aqui 7h50, muitas das vezes a gente está vivendo uma coisa que a gente não viveu, nem pensou, nem imaginou, para 99% de nós, né, viver em nenhum momento da vida. Cuidar da nossa saúde mental é uma obrigação, é uma necessidade. Claro que cuidar da saúde física também é importante, mas vamos pensar como que nós estamos. Vamos tentar evitar nos submeter a tantos estresses. Vamos tentar nos organizarmos para termos qualidade de vida. Não se esqueçam, gente, para existir o outro a quem cuidar, é necessário que exista um eu. Só existe o outro, isso é uma coisa bem da fenomenologia, mas só existe o outro se existir eu. Se eu deixo de existir, se eu não me cuido, se eu perco meus limites, se eu fico mal, se eu não estou disponível para cuidar do outro, isso é um grande problema para nós. Então, vamos nos cuidar, certo? A ideia do que eu tinha pensando no tempo para poder falar nesses 20 minutos era isso, quaisquer necessidades aí que vocês precisarem
Acho que agora tem algum outro momento, né? Eu estou disponível. Olá, retornei. Então, muito obrigado, professor, pela palestra incrível, maravilhosa. O senhor sempre é muito bom, sempre muito bem-vindo aqui. E a galerinha fez umas perguntas e a gente vai trazer aqui para o senhor, tá? A Bárbara Esteves, ela perguntou: meu pai é um idoso acostumado a sair de casa e não consegue seguir o isolamento tão restritamente. E eu abrigo com ele. Existe alguma maneira de diminuir essa exposição sem que eu entre em atrito comigo? Essa é uma questão muito importante, né? Eu acho que eu vou partir da minha última frase, Bárbara, para voltar para o começo. Às vezes a gente também, a gente nem está falando de luto, mas a gente está falando sobre responsabilização, né? O quanto que a gente se responsabiliza pelo outro. Existe uma questão que é muito importante. Nós temos limites. A gente tem que saber disso. Eu posso orientar, eu posso falar, eu posso ensinar, eu posso mostrar aquilo que eu penso e aquilo que eu acho certo. Mas não cabe a mim aceitar e acatar as minhas sugestões. Isso vale se você for estudante de medicina ou da saúde, você vai perceber que isso é uma máxima na nossa vida. Né? Você pode fazer o máximo pelo paciente, você pode fazer o máximo pelo outro. Se ele não tomar para si essa necessidade de ele se cuidar, não adianta que os seus esforços não são para ele, não são suficientes, né, de certa forma, para ele. O que eu acho que é importante para você não entrar em atrito consigo é você fazer o que você vem fazendo, que é o melhor possível. O melhor possível é assim, pai, não faz sentido o senhor ficar indo ali pro, não sei, não estou falando seu pai, mas não é seu pai, tá? É um pai hipotético. Não faz sentido se eu ficar indo ali para o barzinho, porque lá eu vi na palestra do professor Hugo que a gente tem, quanto maior a carga viral no ambiente, ao nada, lá. Então não faça isso. Aí quando dá meia hora, seu pai está lá mandando uma mensagem. O que dá para a gente organizar é justamente a nossa potência, entender que nós não somos 100% potentes. Nós somos potentes até onde a gente pode ir. E isso é o que dá para a gente fazer. Se acontecer alguma coisa, também não é entrar na lógica do eu disse, eu sabia, eu não avisei. Isso também não resolve. A grande questão é a gente escutar o que dá para a gente fazer. Seu coração está apertado, o oriente. Mais do que orientar, não vai resolver muito. Você não vai poder pegar seu pai e amarrar no pé da cama. Então, tente se apaziguar com seu sofrimento no sentido de nós todos não somos onipotentes. Você, Bárbara, eu, Lucas, o Jonathan, todos nós temos as nossas limitações. Às vezes a gente queria conseguir fazer mais, mas não vai conseguir. E fazer o nosso melhor possível é fazer o nosso melhor. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que se respeitar muito. Tem que ter essa autocompaixão, até de olhar para a nossa humildade. Não dá para fazer mais do que isso. Mas mantenha orientando seu pai, seus amigos, seus colegas, enfim, né? Isso aí não é desperdício, né? Não é uma perda de seu tempo. Certo, é muito difícil mesmo, ainda mais com orientações adversas de toda a sociedade, das entidades políticas que não corroboram, né, esse tipo de comportamento. Isso também, Jonathan, eu vou até pegar uma parte nisso que você está falando, que eu acho que é uma questão muito importante a gente entender. Na medicina, na saúde, a gente vivencia muito isso. Não basta eu entender o comportamento biológico do vírus, isso é essencial, mas eu tenho que entender como é que as pessoas se organizam. Talvez o impacto das políticas públicas, por exemplo, para lide com o coronavírus, com a doença, né, o novo coronavírus, tem um impacto maior do que o conhecimento técnico. E a gente vê isso em vários países, a gente vê isso em vários estados, municípios, em locais onde o conhecimento leigo ele desorganiza, por exemplo, o conhecimento científico. Então, assim, saber dessas coisas importa muito, mas às vezes a gente consegue alcançar, e até a pergunta da Bárbara, a gente consegue alcançar o outro e convencê-lo, né, vou colocar entre aspas, mas transmitir melhor nossas mensagens quando a gente sabe alcançar por uma outra lógica, que nem sempre é a lógica do conhecimento técnico, da ciência. Às vezes a gente precisa conhecer essas outras formas de conhecimento, respeitá-las e tentar buscar a melhor forma, né? Mas realmente, como você falou, nem sempre nunca é fácil. Agora eu acho que só está mais claro. Não é mole, não. Vamos para a próxima pergunta. Como conseguir ser produtivo
Após esse novo luto, pós-surgimento do SARS-CoV-2, a Tayane Aparecida da Silva Ferraz está perguntando. Tayane, se você quiser ficar rica, você descubra a resposta para essa sua pergunta e patenteie, viu? Faça uma patente que você nunca mais vai precisar de dinheiro. Mas a ideia é que isso não existe uma resposta pronta, né? Não tem uma coisa que a gente possa fazer diretivamente em relação à produtividade. Uma das coisas que eu sugiro fortemente, que eu não sou de dizer o que vocês têm que fazer não, mas que eu sugiro fortemente é que vocês tenham autocompaixão. É que vocês olhem para si e entendam que não dá para acordar todo dia às 7 horas da manhã e dormir todo dia às 11 horas da noite, assistindo palestra, fazendo, produzindo, acontecendo, causando, escrevendo, e ao mesmo tempo conversando com o pai, com a mãe, com não sei quem, orientando, ajudando alguém que precisa, se alimentando, fazendo o exercício físico que falaram que era bom que tinha que fazer, dormindo no horário, acordando no mesmo horário, e fazer isso tudo, dois cursos de línguas, sabe, assim, a grande questão da produtividade é a meta e a expectativa que a gente estabelece. Então, a primeira coisa que eu sugeriria, não só a Tayane, mas para nós todos, vamos colocar metas e expectativas reais, atingíveis e que não sejam tão rígidas. Olha, se eu não conseguir assistir todas as palestras daquele curso, escrever e fazer mapas mentais, e organizar aqui, escrever o artigo lá do PIBIC que eu continuei. Se eu não conseguir, o que eu vou fazer frente a isso? Porque essa é uma grande questão. Eu acho que a questão da pandemia ela está muito relacionada a isso. Uma segunda sugestão que eu acho que também é muito, assim, pelo menos a gente vê, não só na literatura científica, mas no cotidiano mesmo, né, dos pacientes e dos colegas. Lembre-se que você não está sozinha. Então, não é só você que não está sendo produtiva como você gostaria. Até se você olhar para trás, provavelmente você também queria ser mais produtiva do que você era. Mesmo que você fosse, né, a máquina, a mulher máquina. Mas as pessoas todas estão tendo que se reinventar. As pessoas todas estão precisando fazer as coisas de uma forma diferente. E eu acho que essa coisa da gente não se isolar, da gente compartilhar, sabe? Se você for médica, que você junte com colegas, outros profissionais. Se você for estudante, com seus colegas de classe, de turma, de outras disciplinas, amigos, família, para compartilhar as suas questões, as suas dificuldades. Claro, ninguém vai entender, por exemplo, a Tayane, que ia e acontecia, e agora não está conseguindo fazer isso como fazia antes, mas algumas pessoas sabem as suas dificuldades. Por exemplo, seus colegas de faculdade, vamos dizer, né? Vamos partir desse pressuposto. Então, compartilhar e não se isolar nesses momentos é uma forma também da gente não pegar o chicotinho e ficar batendo, sabe? Aquela coisa assim, não fiz. Agora eu vou... Gente, se isso fosse funcional, se isso resolvesse, todos nós aqui, estávamos na potência da potência, lá na crista da onda. Só que não tem como, a gente precisa se cuidar. E a terceira coisa, justamente, eu acho que vai para esse ponto do se cuidar, que é alimentar-se adequadamente. Eu acho que a gente tem duas obrigações nessa pandemia, assim, que são obrigações mesmo, na vida, na verdade. É comer e dormir. Né? Pelos processos biológicos dos mais generalizados, as duas coisas, comer, alimentar-se, tá? E dormir no sentido de deitar-se ao leito e dormir. Por que eu estou falando isso, gente? Se a gente não se organiza numa perspectiva mínima de ter rotina, de conseguir se alimentar, de ter energia, sistema imune, enfim, tudo isso dentro do possível, no melhor que der, isso já nos prejudica muito se a gente não consegue fazer. Então, rotina, hábitos de rotina aumentam muito a produtividade. Dormir bem não significa dormir 10 horas, nem também dormir 3. Mas quanto que para você é suficiente para você estar descansado no outro dia? Dormir mais ou menos nos mesmos horários, alimentar-se nos mesmos horários, fazer exercício físico. Isso também é uma coisa que é difícil nessa pandemia, porque, né, um professor fala que não pode sair na rua, aí o outro fala para fazer exercício físico. Aí eu moro num apartamento que tem 20 metros quadrados, eu, minha mãe, 3 tias, 2 gatos e 4 cachorros. Como é que eu vou fazer exercício físico? Então, essas são coisas que, assim, a gente está tendo que se reinventar. Eu não posso dizer para você, não, você vai fazer exercício físico assim. Você vai contratar um professor de pilates, um equipamento. Professor, não tenho dinheiro para pedir a comida. Então, como é que eu vou fazer esse exercício físico?
Como é que a gente pode fazer isso? Tá? Tem uma planta velha em casa, levanta a planta. Sabe, coisas que, assim, nesse sentido, eu acho que a reinvenção e a criatividade são ferramentas que podem ser muito úteis, no sentido de autocuidado. Mas a ideia é essa: se a gente está vivo, se a gente está conseguindo sobreviver, é o primeiro passo para a gente conseguir existir. Depois que a gente vai existindo, aí a gente vai conseguindo produzir. Mas o que não dá é para a gente se escravizar em nome dessa produção, em nome desse fazer muito, em nome desse fazer tudo, todo o tempo, 100%. Porque senão a gente se acaba, né? E aí a engrenagem continua indo. O mundo vai rodar com Covid, sem Covid, agora com Tainá, com Tayane ou sem Tayane, com Jonatas, com Lucas ou sem Lucas. Vai continuar rodando. Então, se a gente não cuida de si, não tem o que fazer. Certo. É aquela máxima, né? Se a gente não se amar, quem vai, né? Uma coisa importante. É muito importante. Professor, eu tenho me pediram para trazer essa realidade para o senhor, que é um paciente que eu tenho muito contato com ele, e ele é imunodeprimido. E a mãe dele está na UTI por conta de um câncer. E provavelmente ela vai a óbito, provavelmente, por conta da intubação e tudo mais, e ele não consegue visitá-la por ser imunodeprimido. Existe alguma orientação para esse tipo de pessoa? Eu acho que uma das coisas importantes para essas pessoas é que elas busquem a equipe de saúde para tentar encontrar formas alternativas de visitá-lo. Sempre foi me contando a cena, isso é uma coisa que vem acontecendo muito. Por exemplo, na faculdade a gente tem muitas essas dificuldades, né? Pacientes imunodeprimidos, pacientes reumatológicos que fazem uso, enfim, que não dá para a gente colocar todo mundo no mesmo ambiente ali. E o Hospital Universitário de Brasília virou um centro de referência, né, para atendimento à Covid. A grande questão, o que a gente vem tentando fazer é buscar alternativas. Eu já cheguei de pegar, assim, não aqui no Hospital Universitário, mas em outro serviço, pegar meu celular, descobrir o telefone, né, eu tinha o telefone dessa pessoa, e eu ligado meu celular, uma videochamada com a internet do hospital, e a pessoa conversar ali por um tempo. Era uma menina jovem conversando com a mãe. São formas de despedida, são formas... É a mesma coisa? Não é. Gente, nada supera a energia trocada num abraço, num encontro, para as pessoas que precisam disso. Mas é melhor e muito melhor do que não fazer nada. Então, uma das sugestões nessas situações é buscar alternativas. E hoje a principal alternativa que a gente tem a nosso favor é a tecnologia. Então, assim, a tecnologia de comunicação, fazer videochamadas, fazer uma homenagem à pessoa, eu acho que isso movimenta muito a gente, né? Quando é fim da vida, então como é que a gente, essa ideia do memorial, né? Vamos tentar juntar as pessoas para lembrar o que ela é, fazer uma homenagem compartilhada, sabe, uma videochamada com várias pessoas, uma só comigo, nem que seja eu conversar sozinho. Quantas vezes, não sei se vocês já viram, mas às vezes a gente senta no leito ao lado de uma pessoa e conversa sozinho. A pessoa está ali entubada, por exemplo, a gente conversa sozinho. Então, são alternativas que facilitam muito esse processo de lutamento. Não sei se facilitam muito, mas assim, diminuem muito o risco das dificuldades, porque você se despedir sem se despedir é terrível para a maioria das pessoas, né? Certo. Essas foram as dúvidas que foram levantadas, selecionadas pelo formulário de perguntas. Eu gostaria de agradecer ao senhor pela presença maravilhosa, como sempre, muito bem elogiado, como sempre. E obrigado. Uma boa noite e lave a mão e fique em casa. Pare de passar o dedo no olho e no nariz, mas eu estou sozinho em casa desde 7 horas da manhã, então eu que agradeço ao convite de vocês, desejo sucesso no simpósio, né? Eu acho que eu vi os temas, quero já, enfim, vou dar meus pulos, que eu sempre dou meus pulos, mas aprendi muito com a aula do Hugo hoje e queria parabenizá-los pela competência da organização, uma estrutura, né? Mesmo que digital, vocês estão se reinventando. Estou sempre disponível dentro do que a gente consegue também, às vezes a gente não consegue tanto, mas e sugiro àqueles que tenham interesse em saúde mental, em aprofundar um pouco a relação da saúde mental com a pandemia, que entrem no Instagram da Liga de Psiquiatria, da LAPS _UNB, para buscar, que vai ter uma discussão bem rica em relação a isso.
e me disponibilizo. Sempre que precisarem, lavem a mão e se cuidem. Lavem a mão e lavem as ideias. É bom a gente estar com a cabeça arejada para se cuidar, tá bom? Tudo de bom, Jonathan, tudo de bom a todos e uma boa noite. Tchau, tchau, professor. Certo, gente. Agora a gente vai prosseguir com o nosso famigeradíssimo sorteio do estetoscópio e da lanterna da AMD. Será que vem aí? Vamos lá, pode entrar, Alan, que a gente vai começar esse sorteio. Boa noite, pessoal. Eu sou Alan, sou ligante da Laim e vou realizar o sorteio para vocês de um estetoscópio e uma lanterna MD, oferecimento da MD Produtos Médicos e Fibra Cirúrgica. A MD e Fibra Cirúrgica são empresas que atuam no ramo da área da saúde, estão há bom tempo no mercado, oferecendo produtos de qualidade e sempre apoiando eventos como este. Então, para ser sorteado, a pessoa que for sorteado tem que seguir as regras do sorteio, que é marcar 3 amigos, seguir MD Produtos Médicos, Fibra Cirúrgica e Laim. Então, eu vou sortear um número aqui, minha tela está compartilhada, e a ligante Lavigne, ela vai conferir para mim, vai me informar se o sorteado cumpriu todas as regras. Caso contrário, a gente sorteia de novo. Então, a gente teve 1.479 comentários. Lembrando que esses comentários foram realizados no post oficial do nosso Instagram. Então, vou sortear um número. Boa sorte a todos. Vamos sortear. Então, o número sorteado foi 1.305, o @dudu.duarte.dd. Ele marcou 3 amigos e agora a Lavigne vai conferir se ele está cumprindo as regras. Só aguardem um minutinho. Só mais um momento, pessoal. A gente está conferindo aqui. Então, pessoal, a Lavigne acabou de me informar que o Dudu, né? Infelizmente, ele não está seguindo a AMD. Então, a gente vai ter que realizar o sorteio novamente, tá bom? Só um minutinho, vou compartilhar minha tela de novo. Mais uma chance para quem comentou, né? Carregando os comentários. Então vamos lá sortear novamente um número. Então agora o número foi 1412, @BárbaraPrado02. Ela está seguindo 3 amigos, né? E a Lavigne vai conferir novamente se ela tem os requisitos do nosso sorteio. Só um minuto.
Só mais um minuto. A Bárbara, ela tá seguindo tudo, tá? Então, ela é a grande ganhadora desse estetoscópio Spirit mais a lanterna Clínica MD. A gente vai entrar em contato com ela. E quero agradecer a MD Produtos Médicos e Fibra Cirúrgica por estar nos patrocinando. E é isso. Muito obrigado, pessoal. Certinho. Bom, a gente encerra o pré-simpósio hoje, foi um sucesso. Muito obrigado a todas e a todos que compareceram. Eu gostaria de agradecer aos professores, ao professor Hugo, ao professor Lucas, aos ligantes, que sem eles a gente não estaria realizando isso, a gestão da Liga, que foi essencial para articular isso, e agradecer a todos que compareceram. Muito obrigado a vocês. Fiquem em casa, lavem as mãos, usem máscara e assistam Boys King. Boa noite.